Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Tô chegando, uns minutinhos atrasados para darmos início a nosso sexto encontro, sexta aula do nosso curso, sexto. Já estamos começando o mês de março, né? Primeira aula do mês de março. Meus irmãos, minhas irmãs, vivemos tempos difíceis, não ignoramos a gravidade da situação, não fugimos dessa gravidade, mas também nós a enfrentamos, encaramos com a nossa fé concreta, a nossa fé dura, nossa fé pé no chão, como diz o nome do nosso curso. O título desse curso que estamos ministrando nesse ano. O caminho da sabedoria, segundo a nossa fé, é encarar a situação com o mais puro realismo, tomar todas as precauções, todas as medidas de segurança ditadas pela sabedoria, nunca contra a sabedoria, e ainda assim, e especialmente assim, confiarmos em Deus. É um caminho da sabedoria. Nós cristãos temos milênios de tradição de sabedoria que nos habilitam a enfrentarmos bem qualquer situação. Mesmo que as pessoas se sintam confusas nessa hora, nós temos essa fonte de sabedoria. Nós podemos recorrer à experiência passada, à experiência de homens e mulheres que venceram situações tão graves ou ainda mais graves. Então não se desculpa, não se aceita que os cristãos sejam estúpidos, negacionistas, imprudentes, tolos num momento como esse. Bom, faço essa chamada para demonstrar o que se espera de nós cristãos. Nós temos uma responsabilidade perante Deus, temos uma responsabilidade perante a nossa comunidade e temos uma responsabilidade perante a sociedade. Essa é a contribuição que nós devemos dar à sociedade. Qualquer conduta que não esteja à altura desta sabedoria ou desta responsabilidade é lamentável e indesculpável. Bom, sem mais demora, vamos então ao nosso tema de hoje. Eu tenho tratado com vocês, e hoje é a última lição desta sessão, né? Mesmo que talvez eu tenha que continuar na próxima aula, mas eu não vou, eu conversei com a Irene sobre o tema, ela está dizendo, não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas de qualquer forma, eu não tenho a obrigação de terminar esse assunto hoje, mas ele é muito importante. Fala de novo, o curso é meu. O curso é meu. Aliás, aproveitando, né, divulguem agora, enquanto a gente ainda está começando, apresentando, divulgue, compartilhe, toca no sininho, se inscreva no canal, é isso, Não, né? isso é no YouTube. Por falar em YouTube, tem que abrir atualizar meu canal lá no YouTube. Bom, como eu estava dizendo... Você fala, curte e compartilha. Dá um joinha, né? Joinha é o like, né? O joinha é o like. Gente, é o seguinte, eu anunciei nesse curso 3 sessões, uma sessão de conceitos, uma sessão de história e uma sessão propriamente sobre o conteúdo do livro de Apocalipse. Esse tema que eu vou apresentar hoje é o último desta primeira sessão. Então, certamente essa aula não será suficiente, então teremos essa aula e a próxima
para tratarmos deste conceito. Prometo não inventar mais nenhum conceito para elastecer esse curso. O tema é determinismo e fatalismo. Ele é tratado amplamente no campo filosófico, especialmente. É tratado também na teologia, é o tema da teologia, por exemplo, quando nós falamos em predestinação, livre-arbítrio, soberania de Deus, liberdade humana, nós estamos tratando desse tema. Eu considerei importante chamar esse tema à pauta no escopo da escatologia, ou seja, eu já vou apresentar aqui então as minhas delimitações. Então, vou tratar do tema do determinismo, fatalismo, destino, dentro do campo da escatologia. Afinal, o nosso curso é sobre esse tema. Deixo de fora, então, essas são as delimitações, deixo de fora, então, aquelas discussões filosóficas sobre o tema, deixo de fora a abordagem materialista ou impessoal a respeito do tema. Por exemplo, quando nós falamos de determinismo e de fatalismo, não necessariamente estamos falando em termos religiosos. As pessoas podem achar que uma lei, uma força, governa o mundo e estabelece a sorte, o caminho de cada um, o que tem que ser será, mas do lado de lá, do lado desse determinador, desse determinante da história e do futuro, não se encontra uma inteligência, mas apenas uma força impessoal. Eu estou deixando fora do nosso debate essa abordagem, porque, evidentemente, estou tratando teologicamente e não filosoficamente, sociologicamente, outros mentes aí que permitiriam abordar o tema. Dentro desta abordagem teísta, evidentemente, estou me referindo ao monoteísmo, né? Porque eu poderia pensar no destino, no determinismo, no fatalismo, como sendo da ordem dos deuses, quaisquer deuses, né? E mesmo falando de monoteísmo, falando de um Deus soberano, ainda estou me restringindo ao Deus como revelado por Jesus Cristo. Então, este Deus especificamente, o Deus revelado aos judeus, mas não apenas o Deus do Antigo Testamento, o Deus como revelado de forma final, última, em Jesus Cristo. Como que este Deus de Jesus Cristo nos permite pensar, ou à luz desse Deus de Jesus Cristo, como nós devemos pensar esta temática. Então já deixei fora tudo que não diz respeito à teologia e já deixei fora também tudo que diz respeito a deuses ou qualquer outro Deus distinto daquele revelado por Jesus Cristo. E por último, quero também fazer uma delimitação, antes que vocês me venham com perguntas, né? Aquelas perguntas demolidoras, né? Quero deixar fora desse debate a dimensão individual, né? Quando eu estou falando aqui de determinismo, de fatalismo, ou especificamente de destino, eu estou deixando fora desse debate a dimensão pessoal. Não interessa aqui a nossa aula ou ao curso de escatologia, o destino pessoal, individual das pessoas, mas o destino da história, o destino da humanidade. É claro que se você abrir qualquer compêndio teológico de teologia, você vai encontrar... de escatologia, desculpe. Qualquer compêndio de teologia sistemática na parte de escatologia, né, é isso que eu queria dizer,
você vai encontrar duas grandes áreas, né? A área da escatologia individual, que trata das dimensões do fim, do destino individual humano, né? Claro. E também a escatologia do mundo, a escatologia da história, a escatologia universal, ou eu poderia dizer aqui, a escatologia da humanidade. Então, desde quando eu expliquei o conceito de escatologia, falando de fim, destino, e depois falando de história, e depois falando do tempo, eu estou priorizando, eu estou abordando a escatologia coletiva, a escatologia da humanidade, né? Eu não estou pensando na história individual, a minha história, a sua história. Estou pensando na história da humanidade, do humano. É o humano que se faz essas perguntas que nós estamos tratando aqui. Então ficou claro que para abordar um tema tão amplo, tão complexo, que tem milhares de debates, né, dentro e fora da teologia, eu estou fazendo então todas essas delimitações. Deixei fora o determinismo mecânico, materialista, mecanicista, deísta, ateísta, e também estou deixando fora a abordagem individualista do tema, né? Com isso, eu estou evitando propositalmente esse debate insolúvel, né? Insolúvel, entre predestinação e livre-arbítrio, né? Porque eu entendo que se trata de um falso dilema. Embora ele possa ser tratado em termos coletivos, né, e não individuais, eu estou, digamos assim, colocando à parte esse debate para acessar essa temática, essa problemática, por outra via, né? Eu estou, então, dando uma solução preliminar, uma solução provisória, digamos assim, ao problema de Calvino e Armínio, ou Calvino e Wesleyanos, Wesley, né? Que tratam dessa questão do livre-arbítrio ou da predestinação. De um lado você tem um Deus que faz tudo, decide tudo, e o ser humano está abolido, é indiferente à ação humana. E de outro lado você tem a liberdade humana, um ser humano que decide, que joga o seu destino, e um Deus passivo, né? Um Deus espectador, que assiste e simplesmente no final aprova ou desaprova aquilo que o humano fez. Essa é, em rápidas palavras, o dilema da predestinação de Calvino e Armínio e tal. Eu estou propondo uma solução provisória, preliminar, que, segundo a qual este dilema é falso. Ele está mal colocado. É um grande atrevimento da minha parte, né? Exato. Querer propor uma solução provisória para um problema tão profundo, eu diria até que é um problema, talvez, dos mais densos, dos mais insolúveis no campo da teologia e também da filosofia, né? O ser humano joga o seu destino. O que significaria as decisões individuais, né, tomadas em seu conjunto para o destino da humanidade. Porque uma coisa sou eu jogando com o meu destino, mas o meu destinozinho individual está entrelaçado com as decisões das pessoas ao meu redor, da minha família, dos meus pais, da esposa, dos vizinhos, multiplica isso por bilhões de pessoas. E então pensa como a decisão de uma certa pessoa pode afetar o destino
de milhões de pessoas. Pensa agora, por exemplo, na situação do Brasil, da pandemia, né? Como a decisão de um indivíduo ou de uma esfera de governo pode acarretar consequências para milhões de pessoas, independentemente das ações delas, das decisões delas, né? Ou seja, o meu destino depende de decisões outras, né? Eu quero propor que esta problemática está mal colocada no que diz respeito a Deus. Então, se na aula passada, ao falar do tempo, eu deixei Deus fora disso, né? No sentido de não discutir o tempo em relação a Deus, agora Deus está totalmente implicado nesta temática, né? Por quê? Porque a nossa discussão aqui hoje é a seguinte: se nós estamos falando de escatologia, estamos falando da história futura, e não apenas qualquer futuro, o futuro amanhã, o futuro desse ano, o futuro do ano que vem, o futuro desse século, mas o futuro último da humanidade, porque é isso que é escatologia. Então, se há uma história futura, se posso dizer assim, ou seja, se o futuro tem uma história, né? Se nós podemos projetar para frente uma história para a humanidade, e uma história boa e não caótica, a pergunta necessária aqui, e isso tem a ver com Deus e tem a ver com o destino, é: esta história já está determinada? Essa história já está escrita? Se ela já está escrita, qual é meu papel no futuro? Ou melhor, à luz desse futuro que já está escrito, o que eu faço agora no presente, né? Quem é que joga na história? Quem é que joga o futuro? Quem é que decide o futuro? Somos nós, a humanidade. O futuro da humanidade está nas mãos da ONU, da Casa Branca, da Comunidade Europeia, do Kim Jong-un, do Bolsonaro, né? O destino da humanidade está nas nossas mãos? Ou será que as ações humanas tomadas em conjunto determinam o futuro da humanidade, bom ou mal, de modo irreversível? É possível ainda vislumbrarmos um futuro bom para uma humanidade que está destruindo e exaurindo os recursos do planeta? Ou será, e aqui eu passo agora para o campo religioso, ou será que tanto faz, tanto fez, Deus dará um jeito nesse negócio, Deus já escreveu a história do futuro e as coisas serão como Deus quer que seja? Então é Deus que manda a guerra, é Deus que manda a peste, é Deus que manda a fome, é Deus que mandou o coronavírus, é Deus que colocou esses déspotas no governo, é Deus que meteu fogo na Amazônia. Nada importa, porque Deus sabe o que faz, tudo está na mão de Deus e nós somos apenas passivos. Então, o centro de controle do destino humano está nas nossas mãos ou está nas mãos de outro lá que joga estas cartas e então nós somos meramente passivos? Nós podemos apenas nos concentrar em fazer culto na igreja, em cuidar dos assuntos espirituais do reino de Deus. Reino de Deus, leia-se igreja, né? Porque tanto faz, tanto fez. Mesmo que o mundo se exploda, Deus dará um jeito e o que tem que ser será. A história já tem um fim determinado. Percebam como o tema é extremamente relevante dentro da escatologia.
Porque quando a escatologia fala de um futuro, e de um futuro pleno, de um futuro bom, pode nos dar a ilusão de que tudo está feito, tudo já está decidido, tudo já está jogado, e nós somos apenas como personagens de um romance, vamos dizer assim, personagens de um filme que Deus já escreveu, de um filme que Deus já produziu. E, inclusive, já deu spoiler, né? O Apocalipse é o spoiler, já contou o final da história. E aí nós, que somos os personagens, já descemos do palco. Tipo, não temos nada a fazer, porque tudo já está jogado, tudo já está decidido. Então, meu amigo, é só deixar rolar, né? Esse deixar rolar descreve muito, em muitos aspectos, lamentavelmente, a postura da igreja na história, ok? Então é por causa desta problemática que eu estou levantando esse tema. É um tema dificílimo, é, digamos, o maior problema da teologia, né? Eu não tenho a pretensão de exaurir o tema, nem de propor uma solução ideal, satisfatória ou final para esse problema, mas eu pretendo, pelo menos, perturbar as heresias, as infiltrações mitológicas, Os planos de conspiração esotéricas, negacionistas, conspiracionistas, que se infiltraram na nossa teologia e, como eu vou demonstrar agora, não fazem parte da tradição judaica e muito menos da tradição cristã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar agora brevemente o que significa determinismo, fatalismo e destino, para a gente ter um vocabulário comum, para que quando eu falar em determinismo, fatalismo e destino, a gente esteja falando a mesma coisa. Esses termos são extremamente difusos, cada autor os aborda de uma forma, então é importante que eu faça essa definição. Depois eu quero demonstrar como que o campo filosófico, mitológico, religioso aborda essa questão, né? Vou demonstrar isso muito rapidamente para mostrar como fora da tradição judaica e fora da tradição cristã esse tema é tratado. E então demonstrar como os judeus, a teologia do Antigo Testamento, inova completamente ao ter a revelação de um Deus singular, de um Deus que joga o papel da história, que joga com o humano o palco da história e que, portanto, abre uma perspectiva completamente diferente em relação ao futuro. Então, assim como eu demonstrei que a tradição judaico-cristã pensa diferente em relação à história e em relação ao tempo, eu pretendo agora fazer a mesma coisa, demonstrando que o conceito fatalista, determinista, a noção de destino é estranha ao campo teológico cristão, judaico-cristão, e mesmo quando parece ser fatalista, determinista, ele deve ser interpretado por outro filtro, e não pelo filtro filosófico, pelo filtro mitológico. Depois eu quero demonstrar como isto é entendido teologicamente, e depois, então, demonstrar como isso afeta a escatologia, né? É claro que eu não vou dar conta disso em apenas, deixa eu ver, em apenas uma hora. Isso, vai precisar outra aula, eu acho. Né? Com certeza. Então, vamos lá. Quando eu falo em determinismo, inicialmente, eu vou dar, assim, as palavras-chave, né, professora? Palavras-chave. Pode ser também. Palavras-chave ou palavras-chaves são aceitáveis, de acordo aqui com a minha assessora da língua portuguesa.
As palavras-chave para determinismo têm a ver com causa e efeito. Uma causa que gera um certo efeito. Este olhar para o problema tende a ser mais comum fora do campo religioso, né? As pessoas que pensam o universo como uma máquina ou como regida por leis naturais, como se o mundo fosse um grande motor em que as coisas funcionam por meio de uma sucessão de eventos causais, né? Então, se você faz isso, você colhe aquilo. Esse certo determinismo. É quando os cristãos, por exemplo, quando os cristãos falam de lei da semeadura, eles estão, de certa forma, intuindo um certo determinismo. Plantou, colheu. Bateu, levou. Ação, reação. Claro que dentro do campo teológico, a gente não pensa num determinismo cego, num determinismo mecânico, impessoal. A gente pensa num determinismo determinado por um determinador, e esse determinador é Deus, né? Então, quando a gente fala em determinismo, que o futuro já está determinado, tudo já está determinado, nós estamos pensando num Deus que é tão grande e tão intervencionista, e a sua vontade é tão imperativa, que tudo acontece segundo ele determinou. Então, cada ação humana é livre apenas por, por ilusão. Tudo que o ser humano faz, por exemplo, se agora eu peguei esse livro, é porque Deus determinou que eu pegasse. Então, a minha liberdade de pegar ou não pegar, pegar e devolver, falar aqui agora, é tudo porque Deus determinou. Esta posição tende a produzir seres humanos passivos, né? Eu até vou aproveitar aqui para fazer uma crítica, uma autocrítica, melhor dizendo, né? Aliás, não é uma autocrítica, porque não é uma crítica que os cristãos fazem contra si mesmos, né? Eu vou trazer para dentro do nosso território uma crítica que vem de fora, que vem dos filósofos, e especialmente dos filósofos nihilistas, ateístas, existencialistas, né? Eles, quando negam a Deus, ou quando declaram Deus morto, e pretendem dar esta autonomia ao humano, muito comumente, ou quase sempre, eles estão reagindo contra esse Deus totalitário, esse Deus despótico da religião, que manda tudo e que regula tudo, e que até a folha da árvore caiu porque Deus mandou cair. Porque se Deus mandasse que ela caísse para cima, ela teria caído para cima. Não é, né? Você tá então, um versículo, não é? Versículo. Sim, mas o versículo fala coisas parecidas, mas é lida pela ótica do determinismo. Okay. Esse é o ponto que eu falei. Por isso que eu falei que é um falso dilema. Porque ele é lido com o óculos errado. Né? Então eu vou adiantar assim um pouco para vocês irem percebendo a problemática. Então, quando eu falo de determinismo, eu estou falando de causa e efeito, tanto no sentido natural, né, das leis físicas, das leis da natureza. Por exemplo, se eu solto esse livro, ele cai. Está determinado, é impossível ser diferente, né? Então, causa ou efeito, né? Você fez o mal, colhe o mal, né? E não tem conversa, não tem negociação aí. Então, o ser humano tende a adotar uma postura completamente passiva. É claro que esse determinismo entra no campo religioso e entra no cristianismo. E então nós temos esse Deus que governa cada movimento, cada ação.
E a nossa liberdade, então, é uma mera ficção. E por isso é que eu introduzi aqui esta crítica de filósofos, por exemplo, como Nietzsche e outros, né, que tentam reagir não contra Deus mesmo, necessariamente, mas contra o Deus da teologia, o Deus da igreja, o Deus da religião, que enquanto existir, o ser humano não existe. Por isso é um falso dilema, porque perante esse Deus, eu não tenho direito de existir. Né? Eu simplesmente não posso me mexer, porque se eu me mexer, foi ele que mexeu na verdade. Então, há diversas correntes filosóficas reagem contra esse Deus. Né? Eu demorei a entender por que às vezes na teologia se dialogava com Nietzsche. Né? Eu pensava, mas o que estão falando do Nietzsche aqui? Pô, o Nietzsche é um deicida, né? Matou o nosso Deus. Não se pode nem pronunciar esse nome blasfemo aqui no nosso meio. Então nós temos que pensar, embora eu tenha todas as críticas imagináveis contra Nietzsche, e lamentos também por ele, né, por sua experiência humana, mas nós temos que lembrar contra qual Deus eles se insurgiram. Só uma observação, não tem esse versículo Sim. de cair folha da árvore. Sim, não mas é tem versículo, do fio do cabelo, tem do pardal, etc. E esse curiosamente, da folha da árvore, quem citou foi Maomé, que escreveu, ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sem que ele disso tenha ciência. E daí sim. virou um ditado. Como se fosse um versículo. Isso, a maioria das pessoas cita como se fosse um versículo. Claro, legal, legal. Boa contribuição. Porque mostra como a nossa teologia sofreu infiltrações, sincretismos de outros modos de pensar. O fatalismo que eu vou explicar agora é tão dogmático, eu diria, claro que eu estou sendo muito sucinto, né? Se fosse conversar aqui com um teólogo muçulmano, ele explicaria o que eles querem dizer com fatalismo. Mas o fatalismo que eu vou dizer agora é tão importante na religião islâmica que se tipifica como fatalismo islâmico, ou fatalismo muçulmano. Porque de todas as religiões monoteístas, o Islã é a mais fatalista, ou seja, dentro da teologia islâmica, o fatalismo joga um papel muito importante. Tudo ocorre por causa de Allah, né? E é importante lembrar isso agora para mostrar como o tronco judaico cristão não é fatalista. Então, das religiões monoteístas, a islâmica é a mais fatalista. Embora eu tenha lido material essa semana que explique, né? É sempre bom dar direito ao próprio praticante daquela fé para que se defenda, né? Mas para nós que olhamos de fora, das três religiões monoteístas, a islâmica é a mais fatalista. Quando nós falamos de fatalismo, aqui tem muita divergência sobre qual a relação entre determinismo e fatalismo. Alguns acham que são sinônimos, alguns acham que são subtipos, né? O fatalismo é um tipo de determinismo e alguns pensam que é completamente diferente. Eu não vou me importar muito com essas distinções teóricas, mas vou fazer aqui uma breve explicação do fatalismo. A palavra fatalismo vem de fato, fatal, e também de fado, né? Enfado é o meu fado, é a minha sina, é a minha sorte, é o meu destino, é a minha fortuna, ok? A palavra fatalismo, ela tem duas etimologias possíveis. Ela pode significar feito, então fato, como particípio do verbo facere, então fato, feito, está feito. Independentemente do que você fizer, a sua sorte, o seu destino já está feito.
Esse feito indica um fazedor externo a você e indica você como passivo. Então, foi feito por outro. Isso que é o particípio, né? Usado no tempo passivo. Feito por outro, por uma força externa. E que não tem a ver com causa e efeito. Ou seja, faça você o que fizer, o seu destino está feito. Está traçado, está determinado. Veja como os termos se misturam, né? A outra etimologia possível, que tem digamos, uma história mais mitológica, é aquela que vem do verbo falar, o verbo fare em latim e, portanto, falado. Então, falado também tem um falante, um falador, e você é o objeto da fala, você é o assunto, né? Foi falado sobre você, ou foi falado sobre a humanidade. Esta acepção da palavra fatalismo como falado, subentende-se falado com autoridade, decretado. Decretado. E decretado por alguém que tem, digamos, o poder de decretar, de falar, de ordenar, de sentenciar. Então, independentemente do que você faça, se você for honesto, desonesto, se você for preguiçoso, trabalhador, se você for isso ou aquilo, vá você para lá, para cá, dê a volta ao mundo. Seu destino está feito. Seu destino está traçado. Então, essa acepção da vida, esta forma de pensar a nossa história, especialmente a nossa história projetada para o futuro, ou seja, a nossa expectativa de futuro, esta agonia, digamos assim, esta agonia que nós sentimos em relação a quanto do meu futuro depende do meu esforço e das minhas decisões e quanto não depende, vale a pena lutar pelo meu futuro ou não lutar? Vale a pena me prevenir agora na pandemia ou não? Esta noção determinista ou fatalista influencia profundamente a nossa teologia, influencia a nossa escatologia. Mas o que eu estou afirmando aqui, a minha hipótese, né, de aula hoje é que esta influência veio de fora do cristianismo e não deriva do Deus apresentado por Jesus Cristo. A palavra destino, por sua vez, ela é basicamente um subproduto, ela está subentendida dentro do fatalismo, né? Então, o destino é este ser ou esta força, né? Por isso ela é comum tanto para cristãos como para outras religiões e também para ateístas, né? Para quem não acredita em Deus nenhum, mas acredita no destino como uma força que joga a tua sorte. E se ela é boa ou não, independe do que você pensar ou não. Esta crença no destino do indivíduo, da família, da sociedade, da humanidade, com suas diversas variáveis, é universal. Ou seja, ela está presente na humanidade desde que a humanidade é a humanidade. Ela está presente desde em todo tempo, em todo lugar, desde o homem mais primitivo, a sociedade mais primitiva, até a sociedade moderna, pós-moderna, e sabe-se lá se a sociedade futura, a sociedade que se vislumbra, né, nos diversos campos aí da sociologia, vai se livrar desta crença no destino. Ok?
Ok. Então eu fiz aqui apenas uma breve análise do que significam as palavras determinismo, fatalismo e destino. E agora vou ouvi-los primeiro, mas vou passar a analisar como a filosofia e as religiões não cristãs lidam com o assunto, para então demonstrar como a nossa teologia rompe com esta tradição, ok? Ok, a Judite Rocha disse, isso é um universo vasto, estou atenta e sei que vou ter que rever frases como Deus no controle sob ótica determinista é muito usada. Com certeza. Aquela música, se Deus, se não faz, eu não sei qual música é, ele é Deus, é da denominação, sim. as questões, não sei, as questões sobre oração. Vi a dificuldade do Ed René sobre a questão da cura, que é alguns textos do Magno Pavanelli. Não sei se isso tem a ver, nem precisa responder. Sim, tem a ver. Tem a ver porque o modo como nós cremos afeta diretamente o nosso agir na história. Exato. Então, vejam como esse tema está ligado às aulas sobre história e à aula sobre tempo. Do modo como eu vejo a minha relação com o futuro, determina o modo como eu ajo agora. Com certeza. Então, a nossa igreja bebeu fundo nesta, eu vou chamar de heresia, porque nós religiosos entendemos bem, na heresia do fatalismo. Né? E até a doutrina da predestinação bebeu desta fonte aí e nunca mais se livrou. Incrível, né? Fora Então, nossas orações, nossos cânticos dão uma resposta fácil a um problema complexo. Nós queremos, de fato, acreditar que a nossa história já está escrita. Isso nos desafoga. Isso nos... então eu não carrego o meu destino nos ombros, eu estou aqui agora ouvindo esse cara porque Deus determinou. É angustiante ter que lidar com decisões. É angustiante ter que lidar com um imponderável. Mas é exatamente aí que a nossa fé lançou o fundamento. Então, é isso que eu falei. Eu não pretendo dar uma resposta definitiva para um problema complexo, mas eu pretendo, pelo menos, arruinar os falsos fundamentos e jogá-lo de volta na batalha. Porque se tem uma coisa horrível, é confiar num fundamento falso. É melhor construir a casa numa pedra pequena, um barraquinho pequeno, do que uma mansão na areia. Né? Então, vamos voltar para a guerra. A Judite ainda citou semear e colher é um dos princípios básicos do ensino a partir de princípios bíblicos de algumas escolas evangélicas. Então, a lei da semeadura é usada na teologia da prosperidade, chamada de lei. Lei por conta e risco deles. Né? Porque até na agricultura há diversas variáveis entre o plantar e o colher. Então, o fato é que nós simplificamos um problema complexo por meio de doutrinas rasas para consumo imediato. E meu papel aqui hoje é perturbá-los. Eu só posso fazer isso porque eu tenho uma convicção que a fé cristã consegue responder um problema complexo. Eu não preciso buscar ajuda na mitologia, nas crendices, no horóscopo, eu não preciso buscar soluções precárias em outras fontes de conhecimento. O cristianismo dá conta do problema. Mas para isso eu preciso perturbá-los. Eu preciso arrancar os falsos fundamentos. Tem mais dois comentários. Sim. O Elton diz o determinismo e o fatalismo são muito convenientes para livrar-se de responsabilidade. Exatamente. E mais, uma excelente desculpa para não refletir. Exatamente. É uma heresia religiosa e cultural. Isso. Exato, perfeito. Ele citou uma palavra aí fundamental.
fundamental que nós cristãos professamos e não nos damos conta da incoerência. A incoerência a gente joga para Deus, né? Que é a palavra responsabilidade. A responsabilidade humana é um ingrediente exclusivo da teologia do Antigo Testamento. A teologia que nós herdamos dos judeus e relemos em Jesus Cristo é uma teologia que afirma a liberdade de Deus, a liberdade do ser humano e sua responsabilidade entre ou diante de Deus. Então, eu não estou fazendo essa abordagem apenas para encher linguiça, né? Eu estou fazendo esta abordagem porque acreditar errado sobre isso é profundamente comprometedor da nossa fé. Causa um estrago monumental à teologia. O Apocalipse fica sendo apenas como spoiler de uma história já escrita. E ele não é isso. Se nós não derrubarmos esse mito do fatalismo e do determinismo, o nosso Apocalipse jamais pisará no chão. Para pisar no chão, você vai precisar de outro placebo, né? Porque o Apocalipse não vai dar conta. Então, a palavra responsabilidade é muito adequada aqui, eu vou precisar dela quando nós entrarmos na teologia. O Celso disse exatamente essa palavra. Qual a responsabilidade dos cristãos atuais no Brasil perante a sociedade? Isso, Sob perfeito. o ponto de vista escatológico, gerações foram doutrinadas erroneamente para repetir o mantra fatalista determinista: Jesus está voltando. Isso. Esse escapismo trouxe conforto a milhões de evangélicos, os quais, já que este mundo vai pelos ares, então por que não aproveitar o melhor desta terra? Sim. Isso é tão paradoxal do ponto de vista escatológico. Tais evangélicos apressam o fim de tudo, ao mesmo tempo em que querem usufruir do melhor, mas sem mover um dedo para defender este planeta. Exato. É verdade. Nunca vi cristão falando sobre preservação das matas da Amazônia, nunca vi. Mudou o pêndulo. Muitos outros problemas atuais, né, do planeta. Pelo contrário, negacionismo com relação a esses assuntos. Com certeza. É interessante que na fala do Celso eu percebo aí assim, uma mudança no pêndulo, né? Porque os cristãos foram escapistas e agora são mundanistas sem jamais mudar a heresia, ou não sei que palavra que ele deu aí, heresia, ou desvio, né? Deturpação do fatalismo. Então assim, os cristãos mudaram do escapismo para esse mundanismo, para esse materialismo, mas sem jamais mudar a noção equivocada, sem corrigir. Ou seja, quando eles agora resolvem usufruir os prazeres do mundo, eles resolvem se associar às forças que destroem o mundo, não é por assumir responsabilidade, pelo contrário, eles continuam no campo da irresponsabilidade. Então eram irresponsáveis quando eram escapistas e agora são irresponsáveis quando são, digamos, consumistas, né? Mas não mudam o aspecto da irresponsabilidade. Mas é importante, nessa fala também do Celso, a gente lembrar, ele falou do escapismo, e eu me lembrei de duas palavras que nós temos usado aqui desde o começo, que é o imobilismo, né? Não sei se eram duas palavras, acho que é essa, a paralisia, né? É a mesma coisa. O imobilismo, né? Então, o fatalismo e o determinismo, essa crença no destino, devidamente espiritualizada, né? Porque então, agora nós colocamos uma equação, destino igual Deus, né? Meu destino está nas mãos de Deus. A gente não fala meu destino está escrito nas estrelas, porque nós não somos esotéricos. Mas a gente fala meu destino já foi escrito no livro da vida de Deus, né? Tudo está escrito.
nós colhemos dessas acepções erros gravíssimos. E isso compromete o nosso estar no mundo. Isso compromete o nosso agir no mundo. E isso é muito conveniente, além de ser um erro para nós cristãos, é muito conveniente para as bestas do mundo, né? Que conseguem jogar fora do jogo político, do jogo da história, toda essa massa de pessoas, né, que poderia fazer uma grande diferença quando entende seu papel no mundo. Eu vou ler, tem 4 comentários, vou ler rapidinho, okay. daí você ouve os 4, depois você comenta para não tomar muito seu tempo, porque eu sei que você tem que ir em frente. Não, eu tô tranquilo. Eu vou, na verdade, agora só falar da parte filosófica e religiosa e vamos conversando. Né? Eu não vou correr para fechar esse assunto hoje, não. Apenas vou assumir o compromisso de dar um certo alívio intelectual, né, para vocês passarem a semana. Né? Ok. Então eu leio, se você quiser me interromper, tudo bem. A Cristina Caetano diz: tem horas que me parece que as crenças da igreja são uma coxa de retalhos, muitas vezes totalmente contraditórios. Isso. E o contraditório você joga para Deus. É mistério vontade de Deus. também. E Denilton Barbosa disse: o determinismo presente na teologia cultivada nas igrejas transita ou se fundamenta muitas vezes em incorretas aplicações de textos isolados do AT. Incorretas. Isso. Completamente fora de contexto. É aquilo que eu falei, veja. Deixa eu até falar um pouquinho aqui sobre isso, segura aí. Quando eu falei que quero evitar o dilema da predestinação, eu pretendo, na verdade, abordá-lo de fora e demonstrar que se trata de um falso dilema. Por quê? Peraí, desculpa, leia de novo o comentário dele que me fugiu aqui um pensamento. O determinismo sim. presente na... Captei, amado mestre, captei. Corretas aplicações de textos Isso, exatamente. As escrituras sustentam, a meu ver, mas eu vou falar mais sobre isso, sustentam, a meu ver, essa dialética, essa tensão. E ela não dá, ela não dá grande atenção ao problema. Ela mantém essa dialética entre a soberania de Deus e a liberdade e responsabilidade humana. O que eu estou propondo é que se trata de um falso dilema, que deve ser colocado e lido com esse óculos da mentalidade dos judeus e dos cristãos, ou seja, manter esses polos em tensão criativa. Quando nós falamos, e ele falou aí, incorreta interpretação, eu concordo completamente e vou dizer que esta incorreção, este incorreto, é por conta de usarmos filtros, ou poderia dizer óculos, que são elaborados fora da teologia. Então, às vezes, são filtros filosóficos, mitológicos, populares, esotéricos, com os quais nós lemos as Escrituras. E aí nós obrigamos as Escrituras a falarem a favor de Calvino ou a favor de Armínio, a favor de Agostinho ou a favor de Pelágio, né? Mas esta solução está apresentada a um problema mal colocado, ou seja, esse problema não é nosso. Não, nós, os cristãos, baseados na teologia do AT, do Antigo Testamento, formulamos esse problema de outra forma. E nesta outra forma deve estar contido o Deus como revelado em Jesus Cristo, ou seja, este Deus criaria que tipo de mundo? Esse Deus criaria que tipo de ser humano?
esse ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, que se relaciona com esse Deus como os cristãos entenderam. É a partir daí que nós temos que elaborar, nem mais, nem menos. Né? Então, reafirmo isso que vocês estão entendendo, vocês já estamos juntos aqui nessa tese, né? Que o determinismo e o fatalismo são influências externas ou leituras e interpretações equivocadas, mesmo que estejam sendo cantadas por hinos que vieram lá dos Estados Unidos há 300 anos atrás. Vai pro lixo do mesmo jeito, não tem problema. Né? As escrituras a gente interpreta do modo como elas querem ser interpretadas. Mas os hinos, as pregações que não falarem de acordo com as escrituras vão para o lixo. Sinto muito. Né? Nosso destino não está escrito nas estrelas e nem está escrito no livro da vida. Exatamente. Nós vamos ter que arregaçar as mangas e trabalhar. É importante dizer tudo isso porque a gente tem visto, às vezes, amigos que estudaram conosco no seminário, internato, que estão publicando nas suas redes sociais cada dia ou uma teoria de conspiração, tem alguns mais afetados, né? Sim. Ou então pastores, formadores de opinião que estão postando coisas totalmente fatalistas, dizendo assim, não, o vírus não é maior que o nosso Deus. Isso, o que significa isso? O fatalismo agora está em pauta. Deus vai te proteger. Então, você não precisa se preocupar, porque esses medos... Cada um tem sua hora. Cada um tem sua hora, nada escapa do controle de Deus. Exatamente. Então isso é totalmente Deus está no controle. fatalista. E o pior, já que você falou isso, é que fazem isso acreditando estar sendo fundamentalistas. Exatamente. Fazem isso a pretexto de estar interpretando o mais corretamente possível a palavra de Deus. E não sabem que estão fazendo um sincretismo com mitologia, esoterismo, religiões babilônicas, um escambau. Né? Tudo menos escritura. A Islamar disse o seguinte: se tudo está determinado por Deus, por que temos livre-arbítrio? A nossa falta de assumir a responsabilidade é terrível. Exatamente. E isso piorado quando se trata do futuro. Porque o passado é o passado, Deus perdoa, etc. Deus reverte tudo em bênção e tal. Mas e o futuro? A igreja tem alguma responsabilidade agora, por exemplo? A igreja tem uma responsabilidade política agora? Eu vejo os pobres pastores e teólogos que tentam falar em política. Se os cristãos das suas igrejas ou da sua rede de contatos pudessem queimá-los em praça pública, eles queimariam. Tipo, pastor, vai pregar o evangelho, para de falar de política. São cristãos fatalistas, heréticos. Eles não conseguem relacionar. Não conseguem entender seu papel no mundo. Eles estão aqui no trem da salvação. Lembra? Quando eu era criança tinha uma musiquinha, o trem da salvação. O trem é isso, meu irmão. Você entrou no trem, ele vai te levar ao destino. Ele vai te levar. Você senta... Abre o jornal, ou nem abre o jornal, vai cantando. Não, no jornal você vai saber coisas da atualidade, não. É igual excursão de crente, né? Vai cantando, vai orando, etc. É o trem da salvação. Né? Exatamente. Então é muito grave. A Gláucia Santos disse: bom dia, aprendendo muito com vocês. A famosa frase muito usada hoje, Deus no controle, leva muita gente. Olha como eles estão falando. Os comentários, todos estão falando da palavra que você citou que ia precisar. Leva muita gente a fugir da responsabilidade em questões de extrema importância na vida diária. E a Judite Rocha também falou em responsabilidade. Pé no chão, responsabilidades. Vejo o Caio falando de preservação, mas o que me espanta é isso de não ir contra o governo. Pois foi permissão de Deus não enxergar os absurdos que estão acontecendo. Pois foi permissão de Deus que nem Jesus proferiu qualquer coisa contra o governo. Mas aí o Cesarco que é de César. Daí dar a César o que é de César. Então, vocês já entenderam o tamanho do problema.
o tamanho do problema, as implicações que esta heresia, vou chamar de heresia, para ficar bem claro, né, para nós cristãos, os religiosos de modo geral, estamos bem acostumados com essa palavra, essa infiltração, esse sincretismo que entrou na nossa fé desde o começo, desde a era dos pais da igreja, desde o início, né? E que compromete nosso estar no mundo. Compromete agora questões do cotidiano como essas que vocês estão citando. Veja, eu estou evitando fazer uma abordagem do ponto de vista individualista, né? Mas vocês já estão demonstrando para mim que entenderam como isso afeta a nossa responsabilidade individual. Eu estou querendo abordar o tema do ponto de vista coletivo, a igreja, a humanidade. Mas vocês já estão entendendo para mim claramente, apesar de estar aqui dando aula à distância de um tema difícil, estou muito satisfeito em perceber que vocês estão entendendo as implicações gravíssimas que isso tem para toda a nossa vida, para toda a nossa teologia, para toda a nossa fé. Eu anotei aqui algumas frases, já que vocês entraram nisso, né, e a gente vai caminhando aqui para o próximo tópico. Eu anotei aqui algumas frases dos cristãos, essas frases sincréticas, né, essas frases heréticas, ou até ditas com boa intenção. Eu estou procurando ser assim bem dramático, né, para vocês entenderem. Eu reconheço que às vezes elas são ditas com boa intenção e etc, etc. Mas eu quero que você preste atenção no fato de que elas carregam componentes estranhos à nossa fé e, portanto, devem ser corrigidas. Sincretismo. Por exemplo, tudo tem um propósito. Esse é o mais falado. Não tem nada disso nas Escrituras. Nada disso nas Escrituras. Procure a palavra propósito na Bíblia. Não tem. E se tiver, não quer dizer isso. Esses 40 dias com propósito. Como é que chama lá o cara que escreveu lá? Esqueci o nome lá. O pastor americano da Flórida lá. Que escreveu, vida com propósito, igreja com propósito, tudo tem um propósito, né? Tudo bem, claro, nós temos que ter propósito na vida, mas tudo tem um propósito, é falso. Mas tem que ter algum versículo em Deus tem um plano para né? tudo, plano de Deus para a sua vida, o plano. A Bíblia nem fala em plano. Procura a palavra plano na Bíblia. Tem plano para matar a vida de Jesus, tem plano do diabo, né? Mas a Bíblia não fala em plano, e muito menos plano individual, né? Tua vida está escrita no livro, etc. Antes que eu existisse, etc, etc. Não tem nada disso na Bíblia. Rick Warren, alguém lembra? Rick Warren, obrigado. É um dos representantes dessa heresia. Eu reconheço as boas intenções dele, mas ele ajuda a alimentar esta heresia. Embora eu deva reconhecer o seguinte: o determinismo cristão, especialmente o determinismo cristão, quando os cristãos falam isso, não necessariamente eles se tornam imóveis e passivos, né? O Weber vai falar sobre isso naquele livro do Espírito, como é que é? O Protestantismo e o Espírito do Capitalismo. Ele fala desse determinismo, da predestinação dos calvinistas, mas que ao invés de levá-los à passividade, à inação, pelo contrário, gerou neles o espírito empreendedor. Então percebam como às vezes uma intenção boa, né, como a predestinação, que deveria levar as pessoas a assumir sua responsabilidade no mundo, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, hoje gerou uma passividade, uma irresponsabilidade. Então, quando eu critico essas coisas aqui, eu não estou dizendo que todas essas frases produziram frutos maus, mas elas carregam a potência, o potencial de produzir frutos maus.
Então, eu prefiro resgatar a teologia, o pensar mais puro, mais autêntico de Jesus Cristo em relação ao tema. Eu acho mais seguro. Espero que você também ache. Tudo está nas mãos de Deus. O que tem que ser, será. Tinha que acontecer. Né? Vi isso agora, esses dias, na boca de uma pessoa cristã que perdeu 2 membros da família para a Covid, protestando contra todas as medidas de prevenção, dizendo tudo está na mão de Deus, cada um tem sua hora. Então, se você se cuida ou não se cuida, né? Não importa. Você pode se cuidar, ficar dentro de casa, usar máscara, álcool gel, distanciamento social, etc, vai morrer do mesmo jeito. Chegou a tua hora, você não tem escapatória. Aquele anjinho, né? O anjinho de preto, com a foice, né? E com o rosto oculto, né? Que é completamente esotérico, não tem nada a ver com a nossa fé. O espírito de morte, né? Que os cristãos adoram falar, mas que também é esotérico, não tem nada a ver com a nossa fé. Eu senti um espírito de morte. Espírito de morte, amarra o espírito de morte, etc. Então, todos esses dilemas têm a ver com essas crendices que entraram na nossa fé. Deixe-me dar aqui uma rápida explanação sobre como esse tema é tratado fora da Bíblia, fora da mentalidade judaica e da mentalidade cristã. Se você pesquisar no Wikipédia a palavra moira, como se fosse o nome Moura, né, mas não tem nada a ver com Moura, moiras. Tem com Moro, né, também. Não, tem nada a ver com Moro também, moiras, ok? Você vai rapidamente chegar na mitologia básica, né? Porque a mitologia nos dá essa vantagem, ela sintetiza uma crença de uma maneira resumida, é como se fosse uma charge, né? Ela expressa ali rapidamente numa imagem, numa pequena lenda, toda uma crendice, né? A mitologia não é revelação, ela é cultura. Então ela expressa a sabedoria de um povo, o modo que um povo racionaliza esta problemática. Então nós vamos confrontar aqui agora a sabedoria popular, a cultura, versus a revelação. Quando eu digo revelação, estou me referindo ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, a Jesus Cristo. Mas as moiras, elas estão presentes em quase todas as mitologias antigas e não tão antigas da humanidade. Elas são deusas, normalmente deusas, da máxima grandeza. Lá na mitologia grega, a mitologia romana chama de parques. Mas a moira é o nome na mitologia grega. Elas são tão importantes que elas estão acima dos deuses. Então elas estão lá na primeira geração dos deuses, mas num nível acima deles. Ou seja, essas moiras ou parques, elas jogam o destino dos próprios deuses. Então essa foi a forma como os povos antigos, e não tão antigos, porque isso também está presente em diversas mitologias europeias, nórdicas, né, do norte, célticas, diversas mitologias, este modo de pensar no destino, seja lá o nome que se dê a ele no destino, como sendo jogado por seres da máxima grandeza, a um ponto que elas jogam, decretam, daí a palavra fato, fatal, do falado, do decretado, ok? Elas decidem a vida, o destino,
dos seres humanos e dos deuses dos seres humanos. Então, o destino joga na mitologia um papel máximo. Ou é isso, ou então você cai no mecanicismo. Aí a diferença entre determinismo e fatalismo. Então, normalmente, o fatalismo está no campo religioso, mitológico, tá? Porque são deuses que jogam e não tem a ver com causa ou efeito. Você pode ser honesto, trabalhador, justo, etc, etc. Mas as moiras já escreveram teu destino. E não tem como discutir com elas, porque elas estão acima dos deuses, né? Ou então você cai na máquina, o mecanicismo do determinismo. Você faz e você vai tomando decisões certas ou erradas e você vai construindo o seu destino. Bom, esta colocação sintetizada pela mitologia expressa ou resume, né, sintetiza o modo como toda a cultura humana, o modo de ver a angústia humana frente ao futuro. Essas moiras são representadas, olha que interessante a mitologia. Essas moiras são representadas como tecelãs. Olha que interessante. Elas são às vezes representadas como jovens, às vezes como velhas. Têm um olhar extremamente misterioso, de modo que você não consegue captar do semblante delas a razão que elas usam para jogar seu destino. Elas estão completamente frias, ausentes, distantes de qualquer lógica. Elas estão segurando um fio, olha que interessante isso, um fio, e elas estão tecendo. Eu achei fantástica essa visão. Elas estão tecendo. E o tear que elas usam para tecer este enredo humano, este tecido da história humana, é chamada roda da fortuna, roda do destino. Às vezes essa roda é representada como um leme, é leme que chama, né? O timão, né? A roda do destino. E elas giram para lá, giram para cá. Então algumas pessoas estão com a cabeça para cima, outros estão com a cabeça para baixo. E elas que giram. Você não sabe o mapa delas, você não sabe nada. Elas que giram. Ou então a roda da fortuna é representada como um tear. E elas vão tecendo a vida. Então olha que bonita essa imagem. Dramática, bonita. Da nossa vida, que nasce já entretecida, entremeada nos destinos da humanidade. Nossa. E o teu fiozinho entra nesse tecido, cara, e vai. E não importa o que você faça, não importa seus sonhos, suas capacidades, suas decisões, se você é sábio ou estúpido, se você é bom, se você é mau, Deus quis. Nossa. E seu destino está traçado. E a história da humanidade está traçada. E isso é fatal, ou seja, está feito, está decretado, está jogado, está estabelecido. E é inapelável, inexorável. Ou seja, não há a quem orar. Não há a quem nos dirigirmos. Porque o destino está acima dos deuses.
e nem os deuses podem resolver o que está determinado para cada um de nós e para a história da humanidade. Mas que poder é uma força imutável. Sim. Porque elas foram parar na Bíblia, né? Elas foram parar na Bíblia. Impressionante o poder, porque quando a gente ouve essas frases deterministas, a gente pensa que, tipo assim, sou eu que tô... Mas existem versículos, por exemplo, a Cristina Caetano acabou de lembrar, porque ela falou, não tem alguma coisa em Provérbios? Eu falei, não tô lembrando. Sim. Aí olha o que ela lembrou. Tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes 3. Há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Olha isso! Então, eu respondi isso. Foi bom ela ter tocado nesse ponto, porque eu já escrevi um texto sobre isso, vou publicar lá de novo. Na aula passada, se não me engano, alguém me perguntou sobre isso. Sobre a questão do tempo, né? Foi exatamente na aula passada. Há um tempo determinado e tal. Meus irmãos, aí está um exemplo de como a gente lê a Bíblia com os óculos errados. O livro de Eclesiastes é fatalista. Ele é pessimista. Ele está fazendo um exercício intelectual para mostrar como o ser humano se vê jogado nesta fatalidade abaixo do sol. Ele está querendo dizer que nada vale a pena. E este tempo determinado é fatalista, ou seja, não importa o que você planejou, não importa o que você deseja. Há um tempo determinado. Exatamente. Agora, esse texto tem que ser lido não como palavra de Deus. E não como se Deus determinasse um tempo. E não como se Deus estivesse determinando. Exatamente. É a ação do ser humano. Aí sim esse texto, você tem que esperar ele molhar o bico. Porque ele molha o bico só no capítulo 12 de Eclesiastes. Quando ele fala que você tem que temer a Deus. E aí está a inovação hebraica. Teme a Deus, porque Deus pedirá contas de tudo que o ser humano tiver feito de bom ou de mal nesta vida. Ou, na palavra do Elton, responsabilidade. Então, a leitura desse texto está completamente equivocada. O que eu vou fazer? Está equivocada. É isso que os fundamentalistas fazem. Eles querem ler a Bíblia ao pé da letra e leem errado. Leem contra a própria Bíblia. O que o autor de Eclesiastes está fazendo é, do capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 9, por aí, até o início ali do capítulo 9, do capítulo 12, ele está falando da perspectiva humana. É o livro mais mal-humorado da Bíblia, como disse o Ed Renekiewicz, que deu esse título ao livro dele sobre Eclesiastes, o Coelet. E lá no finalzinho, só nos 2 últimos versículos, ele fala, meu filho, é uma canseira procurar o sentido disso. Mas eu vou te mostrar o que eu descobri. Teme a Deus. Ora, temer a Deus significa andar com sabedoria. Andar com sabedoria significa fazer boas escolhas. E fazer boas escolhas significa construir seu futuro de modo responsável, porque você prestará contas. O fatalismo, no fatalismo não tem responsabilidade e também não tem prestação de contas. Muitas pessoas preferem isso, preferem essa teologia. Mas eu estou aqui para dizer, na autoridade da melhor exegese, que esta não é a leitura correta das Escrituras. Vou citar aqui um outro caso para vocês pesquisarem que demonstra claramente o que significa o fatalismo. É a tragédia
de Édipo Rei, né? Depois vocês procurem lá, uma lenda lá do século V a.C., que depois Freud e outros e tal recuperaram, né? Os psicólogos aí sabem disso melhor do que eu, que é aquela família, um rei, que recebe uma profecia que o filho dele vai matá-lo e casar-se com a mãe, com a própria mãe. E o rei, horrorizado com isso, com o parricídio, né? E com o incesto, resolve doar essa criança para uma família longínqua, tipo, bota essa criança longe daqui. E essa criança, então, é criada por uma família, e no futuro, quando o Édipo já está adulto, ele fica sabendo, então, do seu destino. E ele resolve, então, fugir, e se torna um andarilho, um guerreiro, um errante na vida. E lá pelas tantas, para não cumprir seu destino, e lá pelas tantas, numa guerra, ele se depara casualmente, com o exército do seu pai, e o enfrenta e o mata. E ao tomar posse do reino do seu pai, que ele não sabe ser seu pai, se enamora profundamente de Jocasta, sua mãe, e se casa com ela. Com isso, os gregos querem dizer que o destino está traçado. E não há nada que você possa fazer para mudá-lo. Eu falando aqui agora lembrei de uma outra frase fatalista, que é aquela que os crentes gostam de falar, que é a tal da Jesuicindência e da Deuscindência, ou seja, na fé cristã não tem coincidência, porque tudo foi planejado por Deus. Né? Heresia, meu irmão. Mas desculpa. Espera, você tá arrancando muitos telhados num dia só, calma. Tá. Senão... Eu queria só terminar essa abordagem colocando aqui, frente a essa mitologia das moiras e das parcas, como que a revelação, ou seja, a religião hebraica, rompe completamente com esta tradição. Na concepção hebraica, Deus cria o mundo, cria todas as coisas, cria o tempo, cria o espaço, cria a terra, cria o ser humano, à sua imagem e semelhança. E se a imagem e semelhança quer dizer alguma coisa, esta alguma coisa tem que incluir o caráter moral. Ou seja, o ser humano é um ser humano responsável. Deus cria esse ser humano e a primeira vez que Deus dirige a palavra ao ser humano, ou seja, o Deus se comunica e o ser humano entende o seu Deus, Deus lhe dá uma tarefa. Faça isto, isto e isto. E depois acrescenta um não fazer. Não faça isto. Mas não o impede, não o obriga a fazer, nem o impede de fazer. Interessante. E este homem livre faz o que deveria fazer e faz também o que não deveria fazer. E depois, esse homem e mulher que herdam as consequências dos seus atos e que deveria então assumir o determinismo dos seus atos, recebem uma visitinha de Deus que inova o destino da humanidade, dizendo: eu voltarei a vocês. Eu interromperei o destino que vocês traçaram para a sua própria vida. E a descendência da humanidade não colherá deterministicamente o resultado da sua irresponsabilidade. Isso é completamente
completamente inovador. Segundo caso, Deus chega para Caim, Deus sabe a predisposição de Caim, do seu ódio para matar o seu irmão. No seu coração, Caim já matou seu irmão, já decidiu matar. E de acordo com a teologia do Novo Testamento, aquele que odeia já assassinou. Deus chega para Caim e diz: olha bem o que você está para fazer. A ti cumpre dominar isto. Você vai prestar contas disso. Mas não o impede de matar Abel. E depois que Caim mata Abel, Deus chega para ele e fala: o que foi que você fez, Caim? Então, eu não sei se dá para entender, e na próxima aula eu parto a partir daqui é boa, né? Eu retomo a partir daqui, desta contribuição dos judeus, para mostrar um abismo intelectual, um abismo teológico intransponível entre a mitologia grega, que sintetiza o modo como as pessoas veem a sua relação com a história, com o futuro, versus o modo como os judeus veem o seu agir na história, o seu estar no mundo. A pergunta que eu deixo aqui é a seguinte: este Deus estabelece que tipo de mundo, que tipo de história? Este Deus estabelece qual tipo de relação com a humanidade. E agora, escatologicamente, que tipo de relação nós devemos estabelecer com o nosso futuro? E o que Deus espera de nós? Quais responsabilidades nós devemos a Deus nessa história do futuro? Bom, o que eu fiz hoje? Levantei uma problemática, mostrei como ela é abordada pela cultura humana, seja antiga, seja moderna, né? E mostrei como esta cultura humana se imiscuiu, né, para usar uma palavra aí dos pastores que disseram, né, nós não nos imiscuimos em política, né? Esta heresia, esta contribuição da cultura, permeou, né, invadiu, se infiltrou na nossa teologia e corrompeu o modo como nós pensamos, nosso estar no mundo, nossa responsabilidade presente, histórica. Agora eu estou fechando, né? Com a história e com o tempo. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nada fatalista, né? Não tem nada de fatalismo. Nós somos agentes da história e nós somos responsáveis pelo escatom diante de Deus. É um jogo paradoxal, é um jogo que só Cristo pôde propor, e eu os convido a derrubar esta heresia e retomar o caminho cristão da história. Esse era o nosso objetivo. Na próxima aula, então, eu entro na teologia e mostro as implicações disso para a escatologia. Nossa, ótimo. Perguntas, comentários? A Cristina Caetano está rindo aqui porque diz feijoada em dia de calor. Porque realmente, eu acho que eu nunca tinha ouvido essa ideia que todas as frases afirmativas, né, de propósito e tudo isso,
é uma imiscuição imiscuição é bom, Imiscuir. né? Da mitologia grega, sim, por exemplo, sim. Isso as pessoas têm que saber disso, né? Eu elas acho, não estão sendo espirituais. Exato. Eu acho que nunca tinha ouvido mesmo, porque eu peguei esse bicho pelo chifre e eu tive que ralar a semana inteira para trazer esse tema para a escatologia. Ninguém trata disso. Eu não achei ninguém. Trata em outros aspectos, né? E eles, o máximo que eles colocam é o dilema, e ao colocar o dilema e verem que ele é racionalmente insolúvel, jogam para Deus. Jogam para Deus. Eu não acho isso justo, né? Eu não acho isso justo. Eu acho assim, a Bíblia não coloca esse problema. Então, se nós colocamos o problema intelectualmente, então ele tem que ser resolvido intelectualmente. Senão, não lide com o problema, porque a Bíblia, ela parte do ponto que Deus é livre e o ser humano é livre. E todo o enredo da humanidade é esse. Né? Existem condições estabelecidas para o futuro. E nessas condições, a minha decisão, o meu pensar, joga um papel. Senão é tudo brincadeira, nós somos personagens de um romance, né? E Deus já escreveu. Então, tanto faz, tanto fez. É aquele negócio que os crentes adoram falar, uma vez salvo, salvo para sempre. Vai para o mundo, pinta e borda, o escambau, mas tá salvo, acabou. Deus decidiu me escolher. Isso é uma heresia. Eu nunca falei isso em sala de aula de medo de acenderem a fogueira, mas agora como eu estou aqui virtualmente, eu posso falar. Engraçadinho. Nosso tempo está super Beleza. avançado. Eu vou ler pode 3 ler, comentários. E eu não vou. Tá. Aí depois, no final, você pode comentar, ver a tendência dos comentários, de repente pegar uma veia e comentar. A Islomar falou, ótima explicação sobre temer a Deus, andar com sabedoria e fazer boas escolhas. E o Thales fez um comentário interessante. Ele disse, tenho a impressão de que constroem essa imagem do Deus controlador, Deus com minúsculo, já com a intenção de se vender como intérprete dos planos de Deus para a igreja tirar proveito do poder. Olha que ideia interessante. Eu concordo com você, Thales, porque eu estou perplexo, para falar uma palavra aceitável, perplexo, estarrecido com as implicações políticas dos neocalvinistas. A postura dos calvinistas, dos neocalvinistas, justiça seja feita a Calvino, que descanse em paz, que Deus o tenha num bom lugar. Mas aqueles que hoje se dizem seguidores de Calvino, eu estou chocado, perplexo, escandalizado com a frieza, com o cinismo com que eles encaram a dor da humanidade. E isso, para mim, não faz justiça ao Deus de Jesus Cristo, ao Deus da compaixão. Eu coloquei ontem uma frase do pastor Henrique Vieira, dizendo, chorar ainda é para os que têm compaixão. O Deus das Escrituras é um Deus que tem compaixão. E o Deus apresentado por esses que se dizem seguidores de Calvino são frios, não se compadecem, porque tudo é plano de Deus, o bem ou o mal. É Deus que fez. Mas como Deus pode fazer? Não sei, é mistério, é Deus que sabe, eu não tenho como saber. Né? Então é terrível, terrível, e todos nós estamos vendo o que essa teologia pode causar. Tanto no sentido escapista, como no sentido cínico, de não se compadecer da dor e do sofrimento. Essa teologia não tem compaixão. A Vera Siqueira fez um comentário real, mas eu achei até graça a expressão que ela usou. O Deus de boa parte das igrejas é bipolar. Bipolar, Se claro. é o governo atual, temos que orar porque as autoridades foram constituídas por Deus. É tudo vontade. Então é vontade de Deus, temos que obedecer, né? Quando era o governo anterior, tem que tirar essa presidenta vagabunda porque não é da vontade de Deus. Exatamente. Você olha para o mal, mas tem que dizer, é a vontade de Deus.
e olha para coisas boas e tem que dizer, é o demônio, não se iluda. Né? Então, essa distorção é fruto do fatalismo. Os cristãos estão dispostos a fechar com o anticristo. Os cristãos estão dispostos a fazer acordo com o demônio, achando que é o Deus bipolar, né? O Deus que faz o mal é apenas uma ilusão de ótica. Lá no fundo, lá nos mistérios insondáveis de Deus, é bom. É bom. Então, esses caras podem dizer, Deus que mandou a pandemia para o relógio escatológico. Sim, né? Eles estão interpretando a luz de Apocalipse. Exato. Amigos nossos, né? A fome é a vontade de Deus, está escrito lá, meus irmãos, no Sermão do Monte. No Sermão do Monte não, no Sermão Escatológico. Haverá fome, peste, terremoto. Foi Deus que mandou. Ora, meus irmãos, esse não é o Deus de Jesus, né? O Deus de Jesus é aquele que fala, tive fome e me deste de comer. Então assim, eu estou atacando esse problema, esse bode na sala, porque ele já causou mal demais. E é necessário enfrentar esse bicho e tirá-lo da sala, para que nós nos reconciliemos com o Evangelho de Jesus Cristo e assumamos nosso estar no mundo como testemunho de Jesus Cristo e não de outros deuses. Deuses criados pela teologia, deuses criados por, sei lá, pela filosofia, mas que não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é amor. E amor é amor. Amor, não tem uma teologia sobre amor. Aliás, eu quero fazer um curso sobre amor. Porque não tem um curso sobre amor. A teologia nem fala em amor. É incrível isso, né? Então nós precisamos recuperar. Bom, o que eu fiz hoje? Levantei o problema e demonstrei como ele é tratado na cultura de um modo geral e como ele se infiltrou no cristianismo. Próxima aula eu quero abordar esse tema do ponto de vista da teologia do Antigo Testamento, da teologia de Jesus Cristo e demonstrar então como isso afeta, como isso muda o olhar escatológico. Né? Porque sem isso nós não temos escatologia. Se Deus já escreveu tudo, então não tem história nem tem escatologia. Né? Porque a escatologia não é para o céu, a escatologia é para nós. Né? Então se Deus já escreveu tudo, comamos e bebamos, ou então vamos, né, fazer piquenique na igreja, porque aconteça o que aconteça, a nossa sorte está selada. Né? E aí levantam-se problemas muito sérios, que são centrais e nós precisamos resolver. Meus irmãos... Agora você fala assim, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, publique. Eu não estou pagando o Facebook para divulgar, eu dependo completamente da, como é que chama? Divulgação orgânica. O alcance orgânico dessa aula. Na próxima aula, eu prometo trazer a resposta do Evangelho para esse problema. E vocês vão ver que ela é infinitamente melhor. É por isso que eu estou atacando o bicho. É porque a resposta de Jesus Cristo é infinitamente melhor. Gente, ele estudou a semana toda, então compartilha. Beijo, bom domingo. Boa semana. Tchau, tchau.